A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 12, que tem como título A Urgência do Discipulado. Estamos estudando a revista da CPAD, aí do primeiro trimestre do ano 2021, essa revista que vem falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, e aqui mais uma característica do verdadeiro pentecostalismo, porque a igreja que é pentecostal de verdade, ela vai ter ali um trabalho forte de discipulado. Esse trabalho de discipulado é um trabalho contínuo, não é um trabalho pontual que acontece ali uma vez ou outra, não é um trabalho que tem um projeto que aconteceu e acabou, não. É um trabalho contínuo que a igreja tem que realizar, e isso aqui, essa aula aqui, eu tenho certeza que ela vai despertar muitas igrejas para o discipulado. Então, se a sua igreja não tem um trabalho de discipulado, seja ele simples ou elaborado, se não tem nada, já está no momento, na hora de você fazer. Então, você que é professor da EBD, está assistindo essa aula aqui, você pode levar para a sua igreja a ideia de criar uma classe de discipulado ou um projeto de discipulado para que possa aí fazer a aplicação prática da lição. Sabemos que as lições da EBD, elas devem resultar em algo prático dentro da igreja. E esta lição número 12 é uma grande oportunidade. E se a sua igreja já tem um trabalho de discipulado, já é o momento de pensar em melhorar alguma coisa, ter uma atividade extra do discipulado, o que vocês podem fazer para fortalecer esse discipulado e quem sabe aí levar até esse discipulado para crentes mais antigos que precisam, né, também aprender as bases da fé cristã. Então é algo bem amplo, eu tenho certeza absoluta que você que é professor da EBD está acompanhando as lições, seja aqui no EBD em Foco, ou seja em outro canal, seja somente na revista, estudando sozinho. Você que é professor da EBD e está aí disposto a aprender a palavra de Deus e colocar em prática, eu tenho certeza que vai ser uma bênção essa lição, tá? Esta lição aqui vai ser uma bênção, tá? E você pode sim aplicar na sua igreja. Então vou passar aqui umas dicas de livro, tá? A gente está com a parceria aí com a livrariabasileia.com.br, é uma livraria evangélica, livros de excelência, livros bons, é de confiança, você pode entrar no site, comprar, que você vai receber algo de confiança. Além do desconto que tem dentro do site, você pode receber mais 10% de desconto usando o nosso cupom EBD10, tá? Do jeito que está aí, EBD10. Você coloca esse cupom, você ganha mais 10% de desconto. Então, eu recomendo você usar esse cupom aí para você comprar os livros. Eu coloquei alguns livros aqui sobre discipulado que estão disponíveis lá na Livraria Basileia. Eu fiz uma busca, tá? Vou colocar o link dessa busca na descrição do vídeo. Você também pode clicar aí na descrição do vídeo que você vai direto para o site com essa busca sobre discipulado, ou você pode entrar diretamente no site e digitar lá o cupom quando for adquirir algum livro. Então citei alguns livros aqui, esse primeiro do Dietrich Bonhoeffer, nomezinho difícil, né? É alemão, eu nem sei se eu pronunciei certo, mas o Bonhoeffer, esse livro dele é um clássico, tá? Sobre discipulado. Ele não fala sobre como montar um discipulado, né, sobre a importância do discipulado, nem tanto. Ele fala mais do crente como discípulo de Cristo. Aí ele apresenta mais nesse sentido, e vai apresentar todos os passos do discipulado, que é ser de fato um discípulo de Cristo. Então é um livro para todos os cristãos, e tem outros livros aqui de discipulado que vão falar também dessa questão de você montar algo relacionado a discipulado na sua igreja, como esse aqui, a Igreja Discipuladora, tá? Ensino e discipulado. Então a gente tem aí vários livros que você pode, né, adquirir, e quem sabe até se especializar em discipulado. Quem sabe esse é o seu chamado, o seu ministério, e você ainda não acordou para isso, ainda não percebeu. Deus, quem sabe, quer te usar nessa área. Então acesse aí a livrariabasileia.com.br, né, para adquirir os livros. Tá? Aqui agora sobre o EBD em Foco, só uma observação que você pode assistir os vídeos sem propagandas dentro do aplicativo do EBD em Foco. Essa função está disponível para assinantes do EBD em Foco. Então você que é assinante pode acessar o aplicativo e assistir os vídeos. Nós temos o conteúdo gratuito para adultos e jovens, aula em vídeo, áudio, PDF, vídeo de dicas e vídeo de destaque. E o nosso conteúdo premium, que é o slide em PowerPoint, cursos baseado no tema da lição, no tema da revista, estudos e sermões em PDF. Está tudo disponível no site ebdemfoco.com.br.
ibdemfoco.com. Nós temos o nosso WhatsApp que você pode tirar dúvidas sobre as lições ou sobre o acesso ao site, qualquer coisa. Basta mandar uma mensagem 94 98409 2869. Eu sempre falo que você pode mandar a qualquer hora. Está estudando 3 da manhã, viu essa mensagem, esse vídeo aqui, eu falando do WhatsApp, salva o número e manda mensagem para a gente, tá? Que quando eu acordar, depois eu vou ler a mensagem e vou te responder. Tá? Então você pode mandar mensagem a qualquer hora, fica no silencioso, justamente para ter essa função aí de você poder mandar mensagem a qualquer hora para nós atendermos a todos aí, tá? Que estão querendo entrar em contato com o EBD em Foco por algum motivo. Então basta salvar esse número. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa lição. Tá, o texto áureo, tá, da lição Mateus 28:19. Eu peço perdão para os irmãos que semana passada nós colocamos o texto áureo errado aqui na lição e eu não percebi antes, e quando foi na hora já tinha colocado. Tá? Depois eu corrigi o slide, mas eu falei errado no vídeo. Então os irmãos, quando perceberem alguma coisa errada, pode comunicar o EBD em Foco, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode colocar nos comentários que a gente corrige. Tá? Então o texto áureo aqui diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então aqui nós temos o ide de Jesus. Tá? O ide, quando a gente fala do ide, a gente pensa muito na pregação, mas Jesus manda ensinar. Então uma coisa está atrelada à outra. A gente vai pregar ali para que as pessoas possam se converter e depois nós vamos pegar aquela pessoa que se converteu e vamos ensinar as bases da fé cristã para que ela possa se manter aí firme. Verdade prática, diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudá-lo a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então a gente tem aqui, né, a questão, uma definição de discipulado, né, o que seria o discipulado. Tá? O discipulado tem um discipulado do cristão como sendo Cristo o mestre, então o cristão aprende com o mestre, e tem o discipulado dentro da igreja, tá? Que é o que a gente vai falar aqui nessa lição. Tá? O discipulado aqui é dentro desse contexto, onde alguém se converte e precisa ter uma ajuda espiritual. Então o mestre é aquela pessoa, um crente mais maduro, que vai auxiliar aí no desenvolvimento espiritual dos novos convertidos. Então é algo muito importante, algo que tem que ter nas igrejas, porque nós somos especialistas em ganhar, mas nós não cuidamos. Essa é uma característica da Assembleia de Deus e nós precisamos mudar, porque é uma característica ruim. Todo lugar que tem uma Assembleia de Deus, você pode falar isso. Todo mundo já conhece essa fama. A Assembleia de Deus é muito boa de ganhar alma, mas não consegue cuidar dessas almas. Então nós precisamos ter fazer essa mudança no nosso contexto aí. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 28, 16 a 20, Atos 2, 42 e 47. Eu pulo para ganhar tempo no vídeo, mas a gente vai falar dela durante a aula. Eu suponho que você já leu também e já meditou nessa passagem bíblica aqui. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Então faz parte, uma coisa está atrelada à outra, a gente não pode separar. Então cumprir o ide de Jesus é pregar e ensinar, é estar ali ao lado. Tá? Tanto que Jesus nem fala pregar, fala assim, ide ensinai. Então tá assim, uma coisa atrelada à outra, não tem como você separar. Tá? O que nós temos que fazer é cuidar dos novos convertidos para que eles possam realmente, né, entender ali a base do que é o cristianismo, que é ser crente e se firmar no evangelho. Tá? Depois, lá na frente, quem sabe vai estar sendo o mestre de outro novo convertido, vai estar trabalhando, ajudando, né, no discipulado da igreja. Então, a forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. No caso aqui, para o mal seria alguém que se converte, a igreja não tem uma boa base de discipulado e a pessoa desvia. Então isso seria para o mal, né? Ou seja, uma igreja que não tem discipulado e perde mais do que ganha. Para o bem, uma igreja bem estruturada que vai aí fazer com que o novo convertido cresça, desenvolva e se torne um crente maduro. Tópico 1. O que é o discipulado? O discípulo, 1.1. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Então, quem seguia Jesus era chamado de discípulo de Jesus. Mateus 5.1 diz:
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então tinham aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Não eram somente seguidores, tá? Eram aqueles que não somente seguiam Jesus, mas que acreditavam em cada palavra de Jesus, viviam a doutrina de Jesus, viviam na prática daquilo que Jesus praticava. Era uma entrega completa, total. Então, ser discípulo é isso, realizar uma entrega total a Cristo, tá? No caso do mestre, que é em Cristo. Tinha muitos curiosos, muitos que iam só para falar mal de Jesus, mas tinha ali os verdadeiros discípulos. Tá? Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. É um ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então é algo que começa das bases do cristianismo para que o novo convertido possa compreender e crescer na vida espiritual. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida. Na área espiritual, onde a pessoa vai desenvolver mais sobre oração, leitura da Bíblia. Na área emocional, onde o novo convertido vai aprender agora a controlar suas emoções e usar suas emoções em prol do reino de Deus para sua vida. Quem sabe a pessoa que se converteu está passando por uma depressão, por um luto. Então Deus vai tratar na vida dela também da área emocional e entra aí o discipulador como sendo também alguém que está aconselhando. Tá? O aconselhamento cristão também entra nessa parte do discipulado. E também na área social, tá? O discipulador ele também vai cuidar desse discípulo nas suas necessidades. Quem sabe é uma pessoa que está passando por necessidades da sua casa financeira e ele vai cuidar também dessa área social, ajudar em vários aspectos. Então o discipulador ele cuida do discípulo em todos os aspectos da sua vida. Então o ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo e, no caso, aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12:7. Nesse caso aqui, o escritor da revista está colocando aqui que o discipulador ele é alguém que ensina. No livro de apoio, o escritor da revista ele pede até para fazer uma distinção entre aluno e discípulo. Tá? O aluno ele é aquele que vai lá, assiste a aula, depois vai embora. Quem sabe ele não acredita no que o professor fala, ele questiona, ele está lá só para fazer uma análise crítica, quem sabe, da aula. Tá? O discípulo é diferente. Não é? Uma vez que dentro da igreja tenha uma boa estrutura e o que é ensinado é a palavra de Deus, o discípulo ali ele vai pegar aquilo que é ensinado e vai colocar em prática de forma irrestrita, sem questionamento, porque ele sabe que ali está sendo ensinado que as palavras de Jesus, o que Jesus ensinou. Então, ser discípulo é ter essa entrega total, completa ao seu mestre. No caso, apesar de na igreja a figura de um homem que é o discipulador ou uma mulher, né, um caso aqui, né, uma pessoa que erra, que falha, mas o que está sendo ensinado e proposto ali, né, são as verdades eternas do evangelho. Então, o discípulo, né, no caso aquele novo convertido, ele vai, né, aceitar isso de forma plena, completa, porque tem a ver com a vida eterna. Tópico 1.2, a grande comissão. Aqui em Mateus 28:18-20, Jesus, né, fala assim, que nós temos que pregar o evangelho, ide. Tá? É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Ou seja, quando eu falo de grande comissão na Bíblia, eu estou falando desse momento em que Jesus envia todos os crentes para pregar às nações. Ele fala, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai, do grego mateteuo, né, fazer discípulos, discipular. Tá? Então aqui a gente tem uma palavra do grego onde o seu uso naquela época, tá, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, estava relacionado nesse sentido de transformar a pessoa através do ensino, tá, onde teria ali um mestre e um discípulo. Tá? Então leva em consideração isso, tem um mestre e um discípulo, tem uma doutrina a ser ensinada, tem algo a ser repassado, e esse discípulo ele vai seguir o que é ensinado. Então nós vamos ensinar, no caso, nesse sentido, fazer discípulos, fazer seguidores de Cristo. Tá? Então o discipulado não é opção.
A igreja não tem que ficar debatendo se faz ou não discipulado. E aí, a gente faz? O que vocês acham? Vamos reunir os obreiros, chama os pastores. E aí, irmãos, a gente quer saber se a gente faz. Não, não existe isso, não é uma opção. Jesus falou, ide, ensinai, está na palavra de Deus. É um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Por isso que hoje nós temos nas igrejas muitos crentes que não são maduros e trazem problemas, e o pastor tem dor de cabeça, ele fica sem saber o que está acontecendo. Eu não sei por que tem tanto crente imaturo na igreja, porque não tem um trabalho forte de discipulado. Então tem que ter discipulado para que haja o que? Crescimento espiritual. Então, além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Fala bem claro, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, guardar é colocar no coração e viver na prática. Ser discípulo de Jesus é isso, é você seguir os seus ensinamentos na prática, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. Então, o objetivo é esse. Tá? Quem está na frente de um trabalho de discipulado tem que ensinar aquilo que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Atos 4, 1, 2 fala assim, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Ou seja, eles estavam revoltados porque os discípulos estavam ensinando o povo sobre a ressurreição de Jesus. Atos 5, 21. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Então, a missão dos apóstolos na igreja primitiva era ensinar. Vamos lá, agora a gente entra na parte da educação cristã. Tá falando de ensino, vamos falar de educação cristã. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, essa doutrina está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante seu ministério terreno. Então, aqui não está falando de qualquer tipo de doutrina, mas a doutrina que o próprio Jesus ensinou. Eles foram orientados também pelo Espírito Santo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar daquilo que nós aprendemos de Jesus. Então, essa é a função do Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, está conosco, nos guiando, nos ensinando. O currículo de qualquer um de nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade. No caso aqui, qualquer curso oferecido pela Assembleia de Deus, seja ele básico, médio, avançado, bacharel, este curso vai ter essas disciplinas. Qualquer curso aí tem que ter essas disciplinas, porque elas fazem parte da base da formação do cristão. Então aqui tem anjos, homem e pecado, vai falar da origem do homem, quem são os anjos, da origem do pecado e tudo mais. A expiação e a salvação, que é a soteriologia, a morte e a ressurreição dos mortos, no caso entra aqui escatologia também, tá? E a sua vinda e a igreja. Então está tudo relacionado, um tema puxa o outro, um depende do outro, e estes temas são os temas importantes aí para quem vai aprender mais sobre o cristianismo e quer viver uma vida que realmente condiz com o verdadeiro cristianismo. Tem que entender esses temas. Quem sabe no nível mais avançado, no nível mais básico, mas todo cristão tem que ter um entendimento. Tá? No caso, um cristão que não faz um curso de teologia, ele deve ter acesso a este conteúdo no discipulado e também nos cultos de ensino. Quem vai ministrar em culto de ensino, fica a dica também. Procure palavras, mensagens que tenham a ver com essas doutrinas básicas da vida cristã para que possa ali a igreja possa aprender. E quem vai ensinar na EBD também tem que pensar nisso. Tá? Quais são as doutrinas principais que tem aqui nesta lição da EBD? Então você pode também abordar sobre doutrinas dentro da classe da EBD. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais
como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. Então Jesus, ele trouxe ensinos teóricos e práticos também para a vida cristã. Então, o ensino nesse contexto pode se referir também a cursos de teologia, ou seja, o ensino de forma geral, né? Inclusive sobre cursos de teologia. Então, a gente encerra o tópico 1, vamos agora para o tópico 2, que diz assim: o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Vamos lá, 2.1, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Então isso aqui ninguém nega. A gente já falou sobre a palavra de Deus e todo mundo entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. 2 Pedro 3,2 diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então, o que nós temos hoje, Antigo e Novo Testamento, foram escritos por essas duas classes, tá? A classe dos profetas do Antigo Testamento e a classe dos apóstolos já no Novo Testamento. Então, os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no caso, os primeiros novos convertidos da igreja primitiva. Logo no início da igreja primitiva, quem foi que tomou conta da igreja? Foram os apóstolos. Jesus não estava mais presente, então os apóstolos, eles assumiram essa responsabilidade de ensinar. Então, eles continuavam, no caso, no aprendizado, sob o comando dos apóstolos, tá? Todo mundo aprendia com eles. Então, esse ensino se baseava tanto nas escrituras como na própria experiência dos apóstolos. Então, Paulo, Pedro, Tiago, todos eles viviam na prática o cristianismo, expulsavam demônios, curavam os enfermos, ajudavam os necessitados. Então eles tinham uma obra completa, viviam na prática do evangelho, renunciaram tudo. Tá? Quem era cobrador de imposto deixou de ser, quem era pescador deixou de ser. Eles fizeram renúncias por causa do evangelho e foram viver o evangelho de forma integral, plena, completa. Tá? Não estou dizendo que todo cristão deve fazer isso, mas nós entendemos, eu já falei várias vezes aqui em algumas aulas anteriores, nós entendemos que a vida do cristão por completo tem que ser dedicada a Deus. Então a vida dele secular, o seu trabalho secular, também é uma maneira de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Então nós temos que fazer tudo na nossa vida para a glória de Deus. Tá? Tem aqueles que têm um chamado para abandonar trabalho, abandonar tudo e viver somente da obra de Deus. Isso é um chamado específico. Não vá fazer isso se você não tem um chamado. Tá? Como que eu descubro se eu tenho um chamado? É bem complexo, mas Deus vai te mostrar. Tá? Não tem espaço aqui para falar disso agora, mas tudo começa aos poucos, né? Aos poucos com um professor da EBD, uma classe de discipulado, e aos poucos Deus vai te revelando aí. Então, o que os apóstolos fizeram de renunciar tudo e viver um discipulado completo ali com Jesus, né? No caso, entregaram tudo nas mãos de Jesus, isso é para quem tem chamado. Mas todo crente também, né, de certa forma, vai renunciar algo em prol de Cristo, tá? Em prol do Evangelho. Todo crente vai fazer isso, porque o discipulado tem um preço, tá? E aqueles que vão começar a caminhada cristã têm que entender isso também. E, no caso, da mesma forma que os crentes da igreja primitiva aprendiam com o exemplo dos apóstolos, os novos convertidos de hoje, eles vão aprender com o nosso exemplo. Nós que somos crentes mais antigos, eu suponho que a maioria que está me assistindo aqui são crentes antigos, professores da EBD, então um novo convertido vai se espelhar em nós, vai seguir também o nosso exemplo. E aí, né, nós começamos a perceber a responsabilidade que é essa obra. Então, eles receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que compreender, que os apóstolos, discípulos de Jesus, eles tiveram contato com Jesus, e aquele contato que eles tiveram ali, eles escreveram, registraram, né? E esse ensino que eles receberam, eles transmitiam ali na igreja primitiva. Já pensou você ir para um culto e escutar o apóstolo João pregando? É claro que o evangelho de João é muito bonito, é muito lindo, é muito bom a gente ler, mas seria muito mais interessante escutar o próprio João. Seria muito mais interessante, em vez de ler a carta de Pedro, estar lá ouvindo o próprio Pedro falando.
Então, ouvindo Paulo falando, a igreja primitiva teve esse privilégio, tá? Os próprios seguidores de Jesus estavam de corpo presente ensinando ali para eles. Tá? Depois teve o Pentecoste, Espírito Santo também ensinou para eles, mas na atualidade não temos os apóstolos em pessoa conosco. Infelizmente, né? Não temos, é claro, faz parte, eu estou falando infelizmente porque eu sei que é padrão, já passou 2000 anos, eles já morreram, claro, sei disso, mas como a gente não tem eles aqui de corpo presente, a gente tem a Bíblia, que é o que a Bíblia? É o registro, eles registraram aquilo que era mais importante, inspirados pelo Espírito Santo, registraram na Bíblia, no caso, em forma de cartas, no caso os evangelhos, o Apocalipse, que depois foram reunidos num cânon, que é o chamado cânon das Escrituras, e tornou-se a Bíblia, a palavra de Deus, e é o que nós temos hoje para ensinar na igreja, para viver, para nos guiar. Muita gente critica, fala da Bíblia, isso, aquilo, mas, assim, se você é um crente que não confia 100% na Bíblia, tem algo errado contigo. Porque, querendo ou não, é o que nós temos. Querendo ou não, ali está registrado aquilo que Jesus falou, o que a igreja primitiva viveu. Então, é a base que nós temos para viver uma vida que agrada a Deus, é através das Sagradas Escrituras. É claro que a igreja primitiva tinha uma revelação muito maior, mas o que nós temos hoje é mais do que suficiente para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Vamos para o 2.2, a comunhão. Atos 2:42. Ter tudo em comum e partilhar a mesma crença é comunhão. Então essa é a definição de comunhão. Tá? Todos os crentes têm o mesmo pensamento, a mesma ideia, a mesma crença. Então a palavra grega koinonia, tá? Koinonia do grego, aí significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo, tá? Seja dentro da igreja ou fora da igreja, se você está em acordo com um grupo de pessoas, todo mundo pensando da mesma forma, aquilo é comunhão. Então, dentro do cristianismo, a gente tem o quê? No caso, a igreja. Eu coloco igreja local mesmo, tá? A igreja local. Porque, assim, tem muita gente hoje que não vai mais à igreja. Não, eu sou crente, mas eu fico em casa, eu não vou à igreja, não tenho necessidade de fazer isso. Agora, assim, raciocina o seguinte comigo. Vamos supor que você é uma pessoa que gosta de música. Quem sabe você gosta de rock, tá? Você gosta de ouvir rock. E aí, de repente, você se encontra com outra pessoa que gosta de ouvir rock também. E aí você se encontra com outro e com outro. Estou dando um exemplo qualquer, tá? De repente você se fala, gente, por que a gente não se reúne uma vez por semana para trocar ideias, ouvir as nossas músicas preferidas e falar um pouco mais sobre rock e tal? Então forma um clube de rock onde um grupo de pessoas que compartilham o mesmo gosto musical vão se reunir de vez em quando. Então isso é natural do ser humano. Ultimamente eu tenho lido muito literatura, tá? Tenho pegado os clássicos da literatura mundial, tenho lido e tenho postado nas redes sociais e já fui convidado para participar de um clube de leitura, onde as pessoas leem o mesmo livro durante um período de tempo e vão debater aquele livro depois. Então é natural do ser humano, quando todo mundo tem o quê? Koinonia, eles começam a se reunir. Então a igreja de Cristo é isso. Tá? Se nós temos koinonia, por que não nos reunirmos para louvarmos ao Senhor juntos, para celebrarmos a salvação que recebemos, para pregarmos, para ensinar a palavra uns aos outros? Então é natural, é normal. O crente que não congrega, ele não é crente, ele não é salvo. Por quê? Porque ele não tem koinonia, não tem comunhão, ele não compartilha da mesma fé. Ele pode até falar, não, mas eu compartilho sim. Mas como que você vai compartilhar se você não está junto? Ninguém compartilha sozinho. Tá? Se eu estou comendo um doce, eu vou compartilhar, eu preciso de outra pessoa para partir o doce no meio e dar para ele. Então, compartilhar é isso, eu preciso de um grupo de pessoas para ali estarmos juntos em comunhão. Tá? Isso faz parte do cristianismo desde o início. A igreja local, no caso, uma parede, ali, um formato ali, uma construção de 4 paredes, isso não é invenção da igreja moderna. Sempre existiu desde a igreja primitiva. É claro que eles se reuniam nas casas e tal, mas não sempre existiu esse momento de reunião.
Tá? No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Tá? Salmo 133:1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tá? E nunca ao ser humano com Deus. Do meu ponto de vista, isso aqui é a visão do escritor da revista, a interpretação dele. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho assim que no Antigo Testamento o povo tinha sim comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus. A gente vê a história dos grandes líderes como Moisés, Abraão, Davi, todos eles tiveram comunhão com Deus. E também o povo que a gente não tinha história, era uma nação inteira que adorava a Deus. Então ali no meio daquele povo, muitos anônimos que não estão registrados na Bíblia adoravam a Deus e tinham comunhão com Deus. Então eu não concordo muito com essa ideia do escritor da revista, dizer que no Antigo Testamento as pessoas não tinham comunhão. Isso era só com o próximo, né? A ideia de comunhão só com o próximo. Ele mesmo cita que, né, Abraão foi chamado de amigo de Deus, Moisés falava com Deus face a face, Deuteronômio 34:10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecerá face a face. Então a gente tem aqui o quê? Um exemplo de comunhão, intimidade com Deus. Tá? Agora isso aqui, quem sabe, eu concordo com ele, né? Eles não provaram da mesma comunhão com Deus como os crentes na Nova Aliança. Tá? No caso, nós aqui da Nova Aliança, talvez sim, nós temos uma comunhão mais profunda com Deus. Tá? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tá? João 15:14. Então Jesus chama os seus discípulos de amigos. Tem a ver com uma intimidade maior, com comunhão. Tá? Então, assim, na nova aliança, a comunhão é muito maior, muito mais intensa, ela é muito melhor, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aí sim eu concordo. Agora, dizer que não havia essa comunhão com Deus no Antigo Testamento é muito estranho, essa afirmação. Tá? Mas vamos prosseguir. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre irmãos, como também com o pai e com o filho. 1 João 1:3. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Tá? Com o Espírito, aqui na bênção apostólica, 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então a gente tem aqui comunhão com o próximo e comunhão com o Deus Trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. 2.3. A comunhão na igreja de Jerusalém. Tá? A igreja de Jerusalém é a igreja primitiva, né? A primeira ali, os primeiros a se reunirem. Então a igreja de Jerusalém, logo nos primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, ou seja, de comunhão. Tá? O texto diz, aqui no caso do texto sagrado, vai dizer que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Tá? Atos 4:32 fala assim, e era um coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então aqui a gente tem um exemplo de uma igreja unida, era um só coração, uma só alma, e ninguém passava necessidade, porque estavam sempre todos ali dispostos a ajudar uns aos outros. Então o coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Tá? A alma já é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Então estavam unidos por completo. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então, se tem o mesmo propósito, a mesma esperança, servimos o mesmo Senhor, por que não nos reunirmos, compartilharmos tudo que nós temos, ensinarmos uns aos outros e vivermos esse cristianismo na prática, de forma unida, completa, né? Um cristianismo pleno mesmo. 2.4. O serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras. Na verdade, serviço realmente é muito amplo. Né? O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. No caso, você tem um trabalho onde tem alguém dando ordens, você vai seguir umas instruções, um manual, enfim, isso é serviço, é realizar um trabalho. Tá? O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário. No caso, o serviço no santuário, onde eles estavam cuidando da mesa, dos pães da proposição, do candelabro, para não faltar o óleo, o azeite, para estar sempre aceso ali, né,
as lâmpadas dentro do tabernáculo, né? Tinha o altar de incenso, sacrifício e tudo mais. Então isso era o serviço, essa palavra usada nesse sentido, né? E também qualquer pessoa temente a Deus. Josué 24:15 fala assim, ó: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui tem a ver com o serviço do cristão de forma geral. Tá? Josué falando para aquele povo. Essa passagem é muito, muito forte, muito bonita, pode-se dizer assim, poética, pode-se dizer, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem servir quem vocês quiserem, mas eu já fiz a minha escolha. Então, na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, era completo, tá? Isso aqui era como a igreja primitiva vivia, tá? Essa igreja tinha, né, esse propósito aqui, um único propósito, que era servir a Cristo. Então, é isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Tá? Nós temos esse chamado, temos que cumprir esse chamado. Vamos para o tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Tá? Tópico 3, 3.1, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Tá? Então, esse é o propósito primordial, fazer essa instrução, para que ele possa entender todos os aspectos. Então, todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, sem exceção, tá? Todas, sem exceção, precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E passaram também a viver uma nova experiência. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, Paulo fazendo a aplicação aqui da ressurreição de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou e agora, né, ele tem um corpo diferenciado, né, um corpo já glorificado, é assim que nós seremos um dia. Mas isso aqui aplicado nos dias de hoje significa o quê? Que nós antes estávamos mortos em delitos e pecados, agora nós, né, fomos ressuscitados juntamente com Cristo para o quê? Uma nova vida. Tá? Então, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos para uma nova vida e agora temos que viver uma vida diferenciada. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento da fé. 2 Pedro 3,18, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescer na graça e no conhecimento não é qualquer graça nem qualquer conhecimento. É a graça do Senhor Jesus Cristo e o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que conhecer Cristo. O cristianismo gira em torno de Cristo. Tudo é para Cristo. Não tem outra coisa, não tem mais nada para fazer no cristianismo que não ser servir e adorar a Cristo. Então, Cristo resume todo o cristianismo. Quem entender o cristianismo, sirva a Cristo. Então, a questão do discipulado, eu vou só dar um exemplo aqui. Eu conheci uma igreja batista, mas uma igreja pentecostal, e eles trabalham assim. Todo mundo que se converte vai para uma sala onde tem uma pequena apresentação ali sobre o que é o evangelho, algo bem rápido, uma mensagem do pastor gravada em vídeo, e ali já é escolhido um discipulador, ou seja, um crente mais antigo na igreja. Pode ser qualquer crente que tem experiência, ele passa também por um treinamento, mas tem muita gente na igreja que é discipulador. No caso, o discipulador lá não é coisa de 1, 2 pessoas, não. Tem 200 discipuladores. Então, esses discipuladores, né, no caso, vão cuidar. Então, um novo convertido é direcionado para um discipulador. E esse discipulador é responsável por ele, para ensinar de forma individual. Eles trabalham com células, então leva para a célula. Então tem todo um cuidado. Aí eu fiquei assim, achei muito bonito o trabalho deles, muito bom mesmo, uma igreja
que faz um trabalho muito bem feito na obra de Deus, de evangelismo, de missões, e essa parte do discipulado é uma parte que eles cuidam, não somente ganhar a alma, mas manter. Então, ali o discípulo, né, ele vai com o discipulador até o batismo. Tá? Depois do batismo, ele meio que se torna independente, né? Então, por quê? Porque ele só batiza depois que ele passa por todo um treinamento, toda uma instrução para tomar uma decisão real do que é servir a Cristo. Então, é um exemplo, um modelo que você pode até aplicar na sua igreja aí. Não precisa ser uma classe discipulado no domingo de manhã, às vezes nem funciona, tá? Vamos fazer uma classe discipulado domingo de manhã. O novo convertido, irmão, não quer descansar domingo de manhã. Como é que ele vai para uma classe discipulado? Então tem que pensar estratégia diferente. Faz uma classe discipulado uma quinta-feira à noite, vai na casa dele, faz individual, coloca o computador do lado com slide, ou quem sabe só a revista, e vai ensinando, tá? Vai do jeito que dá para fazer, não precisa fazer algo muito elaborado, não. O importante é nós fazermos. Tá? Tem que ter. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, crescimento numérico. Tá? Muita gente fala assim, crescimento numérico não importa. Olha, de certa forma importa sim. Tá? Já pensou se o povo de Deus hoje fosse um pouquinho só, né? Tivesse ali um grupinho pequeno? Não faz sentido. O povo de Deus constitui milhões de pessoas. E no Novo Testamento a gente tem várias passagens enfatizando a questão do crescimento numérico dos cristãos. Tá? Atos 9:31 fala, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, se multiplicavam. Então, a gente vê muita ênfase na questão do crescimento numérico, sim. Tá? Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, então na terceira, não foi plantar igrejas, né? Ele saiu na primeira e na segunda fundando igrejas, né? No caso, plantar a igreja é uma linguagem mais atual para fundar uma igreja, né? Plantio de igreja, plantação de igreja, você pode encontrar até vários livros com esse título. E Paulo fez muito isso, mas agora na terceira viagem ele foi o quê? Ensinar. Ele foi discipular e ensinar a igreja de Éfeso, tá? Formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Tá? Ele ficou ali durante 3 anos, você pode conferir isso em Atos 18, 19 e 20. Tá? Paulo ficou muito tempo nessa igreja, então ele criou intimidade nessa igreja, então ele treinou, ele discipulou. Então Paulo também tinha essa preocupação. Tá? Tem muita gente que fala assim, o meu ministério é só pregar e eu não tenho o propósito de discipular. Tudo bem que só pregar pode ser o seu ministério, mas você não pode ignorar. Se precisar, se for o caso de ter a necessidade de você atuar como discipulador, você tem que estar lá, tá disponível para essa obra também. Você não pode abrir mão. Não, isso não é o meu ministério, eu não vou fazer isso. Não, eu acredito que todo cristão maduro tem sim capacidade de discipular alguém. 3.3. O exemplo da igreja de Antioquia na Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. A gente vê Atos 11, 20 e 21. Fala, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Tá? Outro povo lá, né, de Chipre e de Cirene, anunciou aqueles em Antioquia sobre Jesus, né, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha só, mais uma ênfase no número, né? Grande número. Então ele fez questão de falar que foi uma grande quantidade de pessoas. Então, a quantidade de pessoas no crescimento da obra de Deus é sim relevante. Tá? Se você está numa igreja, tomando conta de uma igreja, onde essa igreja tem 10 anos, que tem o mesmo número de crentes, a não ser que seja um local que o povo vai muito embora, né? Um local que tem, assim, recebe muita gente do exército, que vem, passa 2 anos, vai embora, passa um tempo, vai embora. Quem sabe, né, é justificável. Mas às vezes numa igreja, num bairro simples e tal, tem 10 anos, o mesmo número de crente, eu acho que tem algo errado, tem que crescer. Tá? Tem que crescer. Mas voltando aqui para o nosso contexto, tá? Foi pregado o evangelho na Antioquia, o povo se converteu, mas depois, né, Barnabé foi lá discipular, tá? Atos 11, 22, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé, tu que é mais experiente, mais antigo, vai lá orientar esse povo melhor, vai discipular eles. Tá? Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Por quê? Porque era uma cultura diferente. Então vamos procurar Saulo, porque ele é grego, ele fala grego fluente, ele tem conhecimento da cultura,
da filosofia grega, então é bom Paulo estar aqui. No caso, ele era Saulo, né? E quando ele chegou lá, depois que ele começou a ir para o mundo grego, ele começou a ser chamado de Paulo. Tá? Simplesmente Saulo era o nome dele quando ele estava na Judéia e Paulo o nome dele no mundo grego. Tá? Do meu ponto de vista, não teve uma mudança de nome de Saulo para Paulo, mas simplesmente uma mudança de maneira, de linguagem por causa da língua. Né? Um era o aramaico, a outra língua é grega, então adaptou de uma língua para outra. Mas ali está Saulo. Tá? Ele foi conduzido a Antioquia para ensinar, discipular esse povo. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Tá? Eu coloquei essa imagem aqui de alguém se convertendo, tá? Em outra imagem de alguém ensinando. Quem está assistindo aí pelo vídeo vai observar. Eu não sei se eu entendi errado o que o escritor da revista quis dizer, mas eu acredito que o que ele quis dizer é que tem muitas igrejas que estão preocupadas em fazer a pessoa se converter ali na frente, depois batizar e falar que estamos crescendo em número, mas ali não tem discípulos comprometidos. Tá? É muita igreja problemática, por quê? Porque muita gente que está lá não é salva, é batizado, tomando ceia e não crê em Jesus como Salvador, porque não entende os fundamentos da fé cristã. Então, isso acontece muito. E aí, daí a necessidade de nós discipularmos, porque através do discipulado a pessoa vai entender o que é ser crente e ela pode até desistir. Você pode falar assim, meu Deus, eu comecei uma classe discipular, tinha 10, agora só tem 5, os outros desviaram, né? Mas foca naqueles que deram certo. Por quê? Porque aqueles que desviaram nunca tinham se convertido de verdade. Tá? Eles entenderam que ser crente é coisa séria e resolveram, não, vamos continuar na nossa vidinha aqui medíocre e vamos deixar quieto. Agora, aqueles que realmente entenderam o que é o cristianismo, falaram, nós vamos pagar o preço e vamos ficar aqui. Tá? O discipulado também tem um preço. Tá? E o discípulo de Jesus, ele vai reconhecer, tá? Que o preço pago por ele foi alto e ele vai valorizar isso. Tá? A gente não pode negligenciar a salvação. Tá? O preço foi muito alto, o preço foi o sangue de Cristo. Então, nós como salvos em Cristo, nós temos que valorizar a salvação cada vez mais. Tá? E quem entende isso, vai permanecer. Agora, tem gente que vê que realmente é sério e sai fora, não fica. Tá? E aí, daí a importância do discipulado, porque aquele que fica, ele vai ser um crente forte, maduro, e vai crescer na vida espiritual. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação, com base nos princípios cristãos, é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Então, aqui a gente tem uma conclusão onde o escritor da revista achou por bem falar da educação cristã de forma mais ampla, voltado mais, quem sabe, para a sociedade como um todo. Eu achei que a conclusão fugiu um pouco do que a revista falou, mas é válido, está valendo também. Tá? Mas, de certa forma, o que nós concluímos de fato nessa lição aqui é que o discipulado ele é de suma importância dentro de uma igreja, para o crescimento de uma igreja saudável, para que nós possamos fazer a obra de Deus de forma completa, não nos preocuparmos apenas em ganhar a alma, mas em ensinar para que essa alma de fato permaneça e cresça na vida espiritual. Todo crente que passou por um processo de discipulado, ele é um crente muito mais maduro, ele teve muito, pode-se dizer assim, entre aspas, facilidade, porque lá na frente ele conseguiu aprender mais e crescer. Ele continua assim, crescendo na vida espiritual, e ele cresce muito mais rápido do que aqueles que não passaram por um processo de discipulado. Aqueles que não passaram por processo de discipulado, às vezes tiveram que aprender na bruta, tiveram que aprender mesmo da forma mais complicada possível, dentro da vida cristã, mas aprenderam também. Então Deus é misericordioso e tem tratado com cada um aí de acordo com a necessidade de cada um. Amém? Então a gente chega aqui no nosso final da aula, tá? Tem as perguntas aqui para quem vai usar o slide aí na sua igreja. Então eu encerro aqui, espero que você tenha compreendido o assunto. Muito obrigado, você que acompanhou até aqui, que Deus abençoe grandemente sua vida, né? Fique na paz do Senhor, até a próxima aula.